Oi, aí pessoal! Hoje eu vou apresentar para vocês a prova de conceito ou POC da bengala inteligente. Eu vou trazer um pouco da definição, ou seja, no que consiste essa parte da apresentação, quais são os componentes utilizados nessa prova e o que cada um deles está fazendo, qual que é o propósito de cada um, e quais requisitos abordados cada um desses componentes e cada uma dessas demonstrações representam no sistema final. E por fim, eu vou trazer a demonstração real do funcionamento de cada um desses componentes. Bom, trazendo um pouco do que é uma prova de conceito, e em geral ela é uma tentativa de trazer vida às ideias que até então estavam no papel. Então nós trouxemos várias ideias teóricas até então do que a bengala vai ser, quais são os requisitos, o que ela vai fazer, qual que é o propósito. E a prova de conceito é justamente trazer uma pequena demonstração de como que isso tudo funciona na prática. E nesse caso, nós vamos trazer uma integração de todos os componentes utilizados. Então, todos os sensores e transdutores que vão fazer parte do projeto final foram trazidos aqui, num código do microcontrolador, de forma que todos eles sejam estimulados de formas diferentes, somente para mostrar o funcionamento real desses componentes na vida real. Então, a ideia é realmente trazer como que esses sensores captam os sinais e como que esses transdutores respondem a esses sinais. E eu vou também mostrar um pouco mais de quais são os transdutores e quais são os sensores, nesse caso, da bengala inteligente. E a ideia dessa prova de conceito é justamente mostrar como que todos esses componentes que vão ser utilizados na versão final da bengala vão interagir entre si. Então, como que os sinais vão ser captados e vão ser interpretados, como que as respostas táteis, as respostas auditivas vão ser emitidas para o usuário, e também um pouco mais do funcionamento geral que a gente pensa para trazer nessa bengala. Essa bengala é um sistema computacional, então ela abrange um conjunto de software e hardware para poder desempenhar uma tarefa específica ou um conjunto de tarefas. Em questão de hardware, nós temos 3 diferentes grupos, como sensores, transdutores e energia. Eu vou mencionar um pouco sobre o software adiante, mas falando também sobre os componentes de hardware, temos inicialmente os sensores. Como é possível visualizar, temos 2 sensores principais que vão ser usados nessa prova de conceito, sendo um deles o sensor ultrassônico, que é essa pecinha azul com 2 cilindros na frente, e também o sensor capacitivo touch, que é essa pecinha bem pequena, é parecido com um chip vermelho. Os sensores são dispositivos que são capazes de responder a estímulos do meio ambiente e gerar um sinal em resposta a esses estímulos. Então, nesse caso do sensor ultrassônico, ele consegue emitir ondas sonoras de alta frequência e calcular o tempo que leva para essas ondas voltarem até o sensor. E é através desse tempo que esse sensor calculou que a gente consegue captar como um dado e processar dentro do nosso sistema para poder fazer alguma coisa com aquela informação, seja transformar em distância, manter em tempo ou fazer alguma outra coisa que se adeque no seu sistema. Um outro sensor que a gente está utilizando no projeto é o sensor capacitivo touch. Então, esse sensor ele funciona como uma chavinha, como um interruptor. E aí, nesse caso, o toque humano é uma forma de transmissão da eletricidade, como se fosse um pequeno choquinho que a gente não vai sentir. E quando o sensor touch identifica que tem um toque humano ali, ele permite uma saída de eletricidade. Quando não tem nenhum toque, nada acontece e ele permanece ali num estado de nível baixo. Inclusive, esse é precisamente o tipo de sensor touch que a gente tem nos nossos dispositivos móveis, por exemplo, no celular, no tablet, no computador que tem a tela touch. Então, esse tipo de sensor é muito usado no mercado. Os transdutores, nesse caso, eles funcionam de forma conjunta aos sensores. Então, eles são responsáveis por utilizar a informação gerada pelo sensor para poder emitir algum sinal detectável, que pode ser uma vibração, pode ser um som, como é o caso desse exemplo. Então, basicamente, ele transforma um tipo de energia em um outro tipo de energia, e é o microcontrolador que vai conseguir, através do código,
entender o que ele tem que fazer com cada informação, como que ele vai ler os dados enviados por cada um dos sensores, como que ele vai estimular cada um dos transdutores, o que tem que ser feito. Então, tudo isso fica por conta do Arduino. E nesse caso, nós temos dois transdutores. Esse primeiro, que é uma placa com um cilindro preto, é o nosso módulo buzzer ativo. Então, o que significa um buzzer ativo? Primeiro, um buzzer é um dispositivo que emite som. E o buzzer ativo, ele emite som numa única frequência, muito parecido, por exemplo, com o som que você tem no micro-ondas quando você digita as teclas. Não tem uma distinção da frequência, o som geralmente é sempre o mesmo. E o segundo transdutor que a gente tem aqui nesse exemplo é o módulo de motor de vibração. Esse motor é bem parecido também com o que a gente tem nos celulares. Então, ele vai enviar um sinal de vibração, dependendo do comando que a gente enviar para ele. E, por fim, também, a gente tem a parte de energia, que é como a gente vai conseguir energizar esse circuito sem danificar as peças e garantir que ele vá ter energia para poder funcionar por um bom tempo. A gente tem aqui uma bateria de 5.200 mAh, e de acordo com a especificação da corrente elétrica de cada componente, ele tem ali uma expectativa de durar, em média, 7 dias com esse sistema funcionando sem parar, o que é uma duração muito boa. Por fim, a gente tem esse módulo pequenininho para gerenciar o carregamento dessa bateria e, na verdade, ele é um módulo para receber energia solar e conseguir carregar um outro componente, como o Arduino nesse caso, ou também bateria, ele consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas ele também tem uma entrada para micro USB, que é a entrada de celular mais antiguinha. Então, utilizando esse módulo, a gente consegue carregar essa bateria com um cabo de carregador normalmente, mas também consegue utilizar uma placa solar para fazer isso, o que é muito interessante também. E bom, a segunda parte desse sistema é o componente de software. Como em qualquer outra aplicação, ela é a parte lógica, a parte que vai fazer o controle de tudo que estiver acontecendo ali. Só que a diferença é que aqui tem uma comunicação direta com as peças de hardware, justamente para poder entender esses sinais e também estimular outros sinais que vão ser emitidos. Então, nesse caso, a gente vai ter a leitura dos dados obtidos pelo sensor ultrassônico, ou seja, aquele tempo que uma onda sonora vai levar para chegar no objeto e voltar ao sensor. Com esse tempo, a gente consegue fazer a conversão para centímetros ou metros, enfim, depende do escopo. Nesse caso aqui, para demonstrar na prova, como a escala é muito pequena, nós utilizamos centímetros mesmo para poder ser mais fácil de demonstrar. Mas vale lembrar que esse sensor identifica até 4 metros de distância. Dependendo da distância que a gente tiver calculado, vão ser enviados sinais ao motor de vibração para que ele vibre com um determinado padrão, com determinada intensidade. Então, nesse caso, quanto mais próximo, nós queremos que ele vibre de forma mais intensa. E um outro funcionamento paralelo a essa questão de identificar objetos é a parte de leitura do toque. Então, a ideia aqui é quando esse sensor não tiver identificado o toque do usuário por muito tempo, ele vai alertar o buzzer para que o usuário consiga identificar onde a bengala está, caso ela esteja perdida, ou também desligar, caso ela tenha sido esquecida, ligada inadvertidamente. Para fim de demonstração, aqui a gente trouxe um pouco do contrário do que vai ser apresentado no projeto final. Então, quando tiver toque no sensor, esse buzzer vai ativar. E também, para ilustrar melhor, a gente colocou um LED para ser mais fácil de visualizar o momento em que acontece o toque. Agora, antes de mostrar realmente como isso tudo funciona, eu vou mostrar quais são os requisitos que se relacionam e são abordados por essa prova de conceito. A gente tem aqui a questão da identificação de objetos, a detecção em ambientes escuros, porque a detecção de objetos não é feita através de nenhuma imagem, como ela é feita por ondas sonoras,
ela independe da luminosidade do ambiente. Além disso, a gente tem os modos de vibração, então se o motor ele vibra de forma mais ou menos intensa, a gente trouxe também o recarregamento da bengala e o alarme sonoro para caso de perda. Bom, finalmente vou trazer a demonstração da prova de conceito, como que esses componentes estão interagindo entre si nesse momento inicial do projeto. Bom, temos aí a bateria recarregável de 5.200 mAh, que está sendo conectada ao módulo de gerenciamento do carregamento desse circuito, e ele está sendo conectado à placa para poder controlar ali a energia. Ele tem uma entrada micro USB que, quando a gente conecta uma fonte de energia externa, tem um LEDzinho que acende indicando que a bateria está sendo recarregada. Então ele desconectou aí, mas agora é possível ver que ele está sim sendo recarregado. Agora eu vou desconectar para mostrar o funcionamento sem nenhuma fonte externa. E a gente tem o sensor touch, que quando ele é tocado, acende um LED e toca o som. O barulho é bem altinho. Bom, deu para perceber que o barulho é bem alto e também tem um módulo de vibração. Ele é bem pequenininho, ele é bem compacto e ele vibra bastante, parecido com o motor de um celular mesmo. Então, é possível ver que ele já está se mexendo um pouquinho, com uma distância mais ou menos de uns 20, 30 centímetros, mas quando a gente se aproxima mais, ele vibra de forma mais intensa. Agora, os fios começam a se mexer mais. Então, isso é variável e é possível ajustar também. No projeto, ele vai detectar distâncias muito maiores. Bom, e por fim, tem também esse switch para poder desligar e ligar o sistema. Nesse caso, ele está ligando e desligando um LED. Então, indo para o on, o LED acende, em vez de ser energizado diretamente. Não tem nenhuma lógica acendendo esse LED, apenas energia. Então, ele é responsável por cortar a energia do sistema. E, em geral, essa é a prova de conceito, uma pequena demonstração de todos os componentes integrados. E é isso, muito obrigada pelo tempo.